Rádio AM. Olhar atento para os assuntos que marcam o dia a dia de Itatiba. Júlia Pimenta é nossa conhecida há tempos, quando de sua carreira musical apresentou a música Tem para os ouvintes da Rádio AM Itatiba. Fala galera da Rádio AM, aqui é a Júlia Pimenta e essa é a minha música Tem. Tem um tipo de pele que me pega, tem uma aura leve que me convém. E você tem os dois. Atualmente residindo em Londres, a itatibense de coração, Júlia Pimenta, é diretora de impacto da organização Street Child United, que criou a Copa do Mundo das Crianças de Rua. E a Júlia foi presença nos noticiários da ONU News. Para explorar esse potencial do futebol, a organização Street Child United criou a Copa do Mundo das Crianças de Rua. O evento reúne menores em situação de vulnerabilidade para praticar o esporte na mesma cidade ou continente onde acontece a Copa do Mundo oficial. A diretora de impacto da organização, Júlia Pimenta, conversou com a ONU News em Nova York. Para ela, o futebol quebra barreiras entre povos e classes sociais. Júlia, satisfação. Gostaria que você, falando aqui a Rádio AM Itatiba, desse mais detalhes sobre esse seu projeto que você está encabeçando. Satisfação, hein? Boa tarde, Aloysio. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio AM Itatiba. Fico muito feliz ainda de você lembrar da música, da carreira musical. Ela segue sendo minha paixão, mas eu tenho também uma outra vertente de trabalho, que é o esporte para desenvolvimento social. Trabalho com isso há mais de 10 anos. E sim, o Street Child World Cup é uma Copa do Mundo que a gente faz para crianças de rua. A gente faz futebol e cricket. Não é um esporte tão popular no Brasil, mas também é um esporte que a gente faz um pouquinho antes da Copa FIFA, né? Então, a gente faz alguns meses antes, onde é a Copa do Mundo. É assim que a gente consegue levar a atenção da mídia, né, para as demandas que essas crianças têm e as barreiras que elas sofrem no dia a dia. Bom, Júlia, você está residindo em Londres, consequentemente é uma capital, né, que arregimenta muitas outras cidadanias. Eu gostaria que você falasse desse projeto em termos mundiais. Onde vocês alcançam as atividades? O Street Child United, ele é uma organização britânica, mas que opera em magnitude global, né? Então, a gente trabalha com projetos no mundo inteiro, América do Sul, América do Norte, Europa, África, Ásia. A gente está presente nesses lugares, a gente opera por uma rede de network de outras organizações, ONGs, fundações que trabalham diretamente com as crianças e reportam para a gente. Então, é bem diverso. Perfeito. E você é responsável pela organização do impacto desta atividade. O que seria exatamente isso, Júlia Pimenta? Hoje eu cuido como você falou, da área geral de impacto, que acaba cobrindo 4 áreas principais, que é a área das delegações. Então, eu seleciono os parceiros, né, que vão trazer essas crianças e, enfim, faço toda essa parceria com eles antes e pós-evento também. A parte de programas, a gente desenvolve programas específicos para as demandas e necessidades dessas organizações locais. A parte de monitoramento e avaliação dos nossos eventos, dos nossos programas, para a gente poder reportar para os nossos patrocinadores. E, por fim, a área de advocacy, que é uma palavra difícil de explicar, porque ela não tem uma tradução específica para o português, assim como para diversas outras línguas. É uma palavra inglesa que quer dizer, basicamente, levar a atenção do que está acontecendo nessas ONGs, assim, locais, nesses projetos de impacto local para os governos, ou chamar a atenção dos governos para o que está acontecendo regionalmente.
Agora, o futebol é um adendo que essa atividade tem. Vocês procuram atividades em que sentido para que fortaleça, né, na verdade, essa desigualdade que existe? Crianças normalmente em vulnerabilidade que procuram, né, pelo atendimento de vocês. A gente usa o futebol para primeiro engajar as crianças, porque todos os projetos que a gente tem nesses países que eu mencionei para você, por exemplo, eles têm um propósito. Ou eles são sobre direitos de crianças, ensinar as crianças os próprios direitos, ou sobre igualdade de gênero, ou educação. Mas a gente usa o futebol como uma ferramenta para poder implementar esses programas. Porque se a gente leva isso, apenas os programas sem o futebol, as crianças não têm interesse. Né? Então você precisa criar o veículo que vai comunicar primeiro. Então, nessa esfera, o futebol trabalha muito bem, mas também para a gente alcançar tomadores de decisões. Então, com o nosso projeto, ele como eu estava explicando em relação ao advocacy, por exemplo, quando eu quero engajar com governos, é mais fácil se eu tenho um evento, uma Copa do Mundo de futebol, por exemplo, porque eu consigo chamar atenção, convidar, as pessoas querem se associar ao evento. Então, a gente fala que ele é uma isca, o futebol é uma isca para o nosso propósito final. Perfeito. Você citou, né, com relação às atividades, vocês têm uma grande meta de fornecer a muitas crianças em vulnerabilidade a certidão de nascimento, o registro, para propiciar, né, uma vida mais educativa, uma vida com melhor qualidade que a criança necessita e muitas das vezes, né, ela não tem como chegar a obter esses documentos, né, Julia? Na verdade, esse é a- o direito ao nascimento, o direito ao registro de nascimento, desculpa. Ele é o direito básico, né? A gente fala que ele é o primeiro registro que nós privilegiados, a gente nem imagina que isso que, que isso é um direito, né? A gente nasce e está registrado, né? Mas isso não é assim no mundo todo e não é assim para todo mundo. E então o primeiro direito que a gente quer garantir para essas crianças é o registro de nascimento, porque uma vez que você tem o registro de nascimento, o teu governo te entende como uma pessoa. Quando ele faz o censo, por exemplo, ele vai contar você como uma pessoa. E esse direito, ele depois te leva a outros direitos, né? O direito à escola, à educação, o direito à saúde. Então, se você vai num hospital, você precisa apresentar um documento, depois emprego, enfim. Então, ele é um direito que abre portas para outros direitos. E a gente tem essa campanha junto com todas as ONGs que a gente trabalha e fundações de garantir essas certidões de nascimento. E para a gente também tem um a mais, que é o passaporte, né? Porque a gente leva as crianças para um outro país. Então, primeiro a certidão de nascimento e depois o passaporte. Agora, Júlia, falando nas atividades que as meninas e meninos, né, fazem, existe algum dado que possa informar se as meninas têm maior número, meninos em maior número, e se há desistências também durante o percurso, né, de todo o trajeto que vocês tentam promover a essas crianças? A gente é comprometido com igualdade de gênero nos nossos programas. Então, para todo programa que a gente faz, a gente destina pelo menos 50% das vagas são para as meninas, ou até mais, porque a gente entende que existe uma reparação histórica aí que precisa ser endereçada. Mas a desistência no esporte, principalmente na fase da puberdade, ela é muito mais percebida num grupo de meninas do que de meninos, né? Isso não sou eu que estou falando. Tem um dado da ONU que fala que são 2 vezes mais, tem um dado da Unesco que falam que são 6 vezes mais, e a gente fez uma pesquisa interna para entender qual seria esse dado para a população vulnerável, para crianças em situação de rua, e a gente entendeu que foram 85% das organizações que a gente entrevistou percebem esse fato. Então, a gente está criando planos de ação com os países participantes para que a gente crie o que a gente chama de uma rede de segurança para evitar que essas crianças continuem desistindo do esporte com mais frequência. Agora, Júlia Pimenta, como profissional,
como mulher, como você se sente em participar de uma ação dessa e você tendo uma responsabilidade fora do comum? Afinal de contas, você está fazendo um projeto, dirigindo um projeto que é para o mundo todo. Eu acho que, como mulher, como imigrante, acho que tem tantas camadas isso tudo, né? Mas eu acho importante criar. Eu fico muito feliz, na verdade, de ser modelo para outras pessoas, né, que vêm depois de mim. Eu cresci sempre jogando futebol e sem referências, não só de jogadoras, né, com pouquíssimas referências de jogadoras, mas também com poucas referências de mulher no esporte, até assim como jornalistas, como apresentadoras, como técnicas, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo o movimento do futebol feminino, principalmente, como isso tá crescendo, no mundo inteiro, no Brasil também. E eu fico feliz de poder ocupar esses espaços, né? De ter permissão de ocupar esses espaços, mas também de poder, assim, inspirar outras pessoas, a outras mulheres, mulheres imigrantes, enfim, e a ocupar esses espaços também. E a autonomia da igualdade de gênero é extremamente importante, né? E vocês conseguem fazer isso num trabalho ativo, né, Júlia? Assim, não é fácil, a gente está muito longe do que acho que do que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo a gente vê progresso. Então, é caminhando na frequência permitida, mas sempre tentando desafiar um pouco mais. E como itatibense, né, onde viveu por muitos e muitos anos, né, a satisfação é nossa, da população, de ter Júlia Pimenta galgando assim um cargo extremamente importante em nível de mundo, né? E não é fácil. Como que você chegou até esse local, Júlia? Não, obrigada pelas palavras, Aloysio, mas eu nasci em São Paulo, enfim, morei acho que 14, 15 anos em São Paulo, mas me considero itatibense também, porque, enfim, estudei, fui jovem para Itatiba e tenho muito, muito carinho pela cidade, pelas amizades, pelas pessoas que eu conheci na cidade. Eu sou formada em Educação Física pela Faculdade de Campinas, pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Tenho um mestrado em Gestão do Esporte pela Universidade de São Paulo, pela USP. Depois eu vim para a Inglaterra com uma bolsa de estudos de um programa que chama Chevening, que é um programa do governo britânico que financia todo o estudo de mestrado, né? Então eu tive a oportunidade de fazer mais um mestrado na Universidade de Loughborough, que acho que não é muito popular, mas é a maior universidade de esporte do mundo. E isso me abriu portas internacionais. Eu sempre entendi o futebol como uma ferramenta para abrir portas mesmo, para conectar pessoas e tudo que eu fiz na minha vida foi pelo futebol também, assim, então eu acho que foi por essa via, assim, mas lógico, acho que a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio e quem a gente conheceu e o que trouxe a gente até aqui. E o que me trouxe aqui foram várias oportunidades que eu fui abraçando, assim. Eu acho que eu nunca soube é, muito bem o que eu queria fazer, o que eu queria ser. Acho que essa é uma das perguntas mais difíceis que alguém pode te fazer, ainda mais quando você tem 18 anos, assim, 20 anos. Mas eu sou muito boa em pegar as oportunidades que me aparecem. Então eu fui agarrando elas, e aí eu tô aqui hoje e espero que esse seja ainda o começo de muita coisa. E a música foi deixada de lado por um tempo, Júlia? Eu tava com meu violão aqui do lado, se pudesse eu pegava aqui para você ver. Mas não foi deixado de lado. Eu sou entusiasta da música, assim, sempre você. É parte de quem eu sou também. Infelizmente, os planos profissionais musicais foram deixados de lado porque eu cheguei num momento que eu tive que escolher. E, enfim, se o esporte é difícil, a música é muito mais. Mas isso não quer dizer que eu tenho menos carinho por isso. Perfeitamente, corretamente, positivamente. Júlia, agradecemos a sua participação, essa conversa conosco da Rádio AM e sentimos orgulhosos, né, de ter uma itatibense que consideramos
numa atividade muito grande, sendo destaque, né, quando em 25 de maio foi comemorado o Dia Mundial do Futebol. E a ONU, pela primeira vez, né, dando uma oportunidade para você falar sobre as atividades desse seu projeto. Muito obrigado, hein? Não, obrigado você. E a gente dando uma oportunidade para a ONU de reconhecer Itatiba.